Bem, então, visto o teste de hipótese para a média populacional com amostra grande, isso nos permite agora avaliar como é que se faz um teste de hipótese também para a média populacional, porém utilizando uma amostra pequena, né, que é o caso em que nós não conhecemos o desvio padrão populacional e o tamanho da amostra ainda não é suficiente para que haja uma aproximação relativamente boa do desvio padrão amostral em relação ao desvio padrão populacional. Então, a gente vai precisar fazer uma pequena adaptação para que a gente possa executar esse tipo de teste, que vai ser muito parecido com o teste que nós vimos anteriormente. Então, aqui no caso, né, que nós estivermos fazendo um teste de hipótese para uma média populacional, mas não conhecemos o desvio padrão populacional, ou seja, o desvio padrão populacional é desconhecido, ou nós estamos com uma amostra pequena, então o que que nós vamos fazer? Nós vamos continuar utilizando como estimador a média amostral, por ser um estimador não viesado da média populacional. De acordo com o teorema central do limite, a média amostral vai ter uma distribuição normal, com esperança igual à média populacional e desvio padrão igual ao desvio padrão amostral da média amostral, que nada mais é do que o desvio padrão amostral dividido pela raiz do tamanho da amostra. Veja que esse estimador aqui, ele é apenas uma versão amostral da versão populacional que nós usamos anteriormente. Anteriormente, nós tínhamos o valor do desvio padrão populacional, então a gente dividiu o desvio padrão populacional pela raiz do tamanho da amostra. Agora, como nós não temos, nós estamos utilizando o desvio padrão amostral, então nós vamos fazer o desvio padrão amostral dividido pela raiz do tamanho da amostra. Então, nossa distribuição normal vai ser caracterizada por esses dois parâmetros aqui. E aí, nós temos que, para poder realizar a inferência, a estimativa para a média populacional, a gente vai ter que calcular uma estimativa, uma média amostral, para uma amostra que foi coletada e que supostamente é representativa da população. Só que por causa do fato de que a média amostral segue essa distribuição normal, né, de acordo com o teorema central do limite, e por causa da característica, né, da distribuição normal ter particularidades a depender dos valores específicos da média populacional e do desvio padrão amostral, da média amostral, então a gente também vai usar uma conversão. Só que aqui no caso, não mais uma conversão para distribuição normal padrão, mas sim para a distribuição T de student, que nada mais é do que uma distribuição que se aproxima da distribuição normal padrão, porém utiliza na sua especificação o desvio padrão amostral, mas não o populacional. Então, a distribuição normal padrão, na especificação dela, utiliza-se o desvio padrão populacional. Aqui no caso, como nós não conhecemos o valor desse desvio padrão, nós estamos usando o desvio padrão amostral, então nós não podemos usar a distribuição normal padrão. Nós vamos usar uma distribuição que se aproxima dela, que é a distribuição T de student. E o nosso estimador padronizado, ele vai agora ser identificado por T e especificado de que forma? O erro amostral, como já era antes, só que agora padronizado pelo desvio padrão amostral da média amostral. E nós vamos obter a nossa estimativa T equivalente à nossa média amostral observada diretamente pela amostra, nós vamos obter como? A gente coloca o valor da média amostral aqui na fórmula do estimador, usa o valor da média populacional associada à hipótese nula e divide
pelo desvio padrão amostral dividido pela raiz do tamanho da amostra. Só essa adaptação. Todas as outras etapas ficam exatamente as mesmas. E só para ilustrar, né, do ponto de vista conceitual, né, o que nós estaríamos testando ou como estaríamos procedendo, a gente pode pensar no caso de um teste bilateral, né, então que eu tenho uma informação de que a média populacional é igual a um valor específico, contra a possibilidade de que seja diferente desse valor específico. Tanto faz se maior ou se menor, mas simplesmente diferente. Então, nesse caso, né, nós teríamos que, de acordo com o teorema central do limite, a média amostral vai ter essa distribuição normal, centrada, né, no valor de média associado à hipótese nula, e em relação ao qual nós podemos estabelecer um intervalo de confiança ou colocar ao redor dele uma margem de erro, que faria com que, ao redor desse valor de referência ali da hipótese nula, eu tivesse todos os valores da média amostral que conjuntamente representam uma probabilidade 1 menos alfa. E aí nós teríamos o que? O intervalo de confiança para médias amostrais com nível de confiança 1 menos alfa. O que faria com que, né, à direita eu tivesse aqui na cauda direita, fora desse intervalo de confiança, eu tivesse a probabilidade alfa sobre 2, representando o quê? A probabilidade, ou seja, representando os valores da média amostral x barra, que são maiores do que o limite superior aqui desse intervalo de confiança construído ao redor da média populacional associada à hipótese nula, que nada mais é do que o valor dessa média acrescido de uma margem de erro. E do lado esquerdo, na cauda ali da esquerda, também fora do intervalo, eu teria, né, a probabilidade alfa sobre 2, né? Por quê? Porque aqui entre os dois limites do intervalo eu tenho 1 menos alfa. Como a distribuição de probabilidades tem sempre 100% das probabilidades, quando a gente considera todo o seu conjunto, então, e a distribuição, essa distribuição normal é uma distribuição simétrica, então, a, como nós temos alfa fora daqui desse intervalo de confiança e a distribuição é simétrica, nós temos alfa sobre 2 à direita e alfa sobre 2 à esquerda, né? E aqui do lado esquerdo, esse seria essa probabilidade estaria representando o quê? A probabilidade da média amostral ser menor ou igual do que o limite inferior do intervalo de confiança construído ao redor da média populacional associada à hipótese nula. Então, simplesmente seria o quê? A média μ0 decrescida do valor da margem de erro. μ0 menos margem de erro. Só que acontece, né? Diante das dificuldades de trabalhar com distribuições normais, a gente converte a média amostral na distribuição T. Vai converter na T por quê? Porque aqui a gente não conhece o desvio padrão populacional, então não dá para converter na normal padrão. A gente converte para T, né? Em que cada valor aqui da variável média amostral x barra vai ter um correspondente e apenas um na reta, ou no conjunto de valores da variável t. Então, o valor central aqui, μ0 da média, vai ser convertido para zero, né? Simplesmente você vai pegar x barra igual a μ0 menos o próprio μ0, então você tem zero aqui no numerador, seja qual for o valor do denominador, esse valor μ0 corresponderia ao valor zero na distribuição t, né? Eu digo seja qual for o valor no denominador, claro que a gente sabe, né, que está excluído a possibilidade de que esse denominador seja igual a zero, né? Porque ser igual a zero significaria o quê? A gente está trabalhando com uma variável que não tem nenhuma mudança de valor, ela é plenamente constante.
Se é plenamente constante, a gente nem estuda do ponto de vista estatístico, né? Então, não precisa nem se preocupar com essa restrição. É por isso que eu disse que seja qual for o valor, porque o zero já está excluído, né, por princípio, senão não estaríamos nem pensando sobre o problema. E essa variável aqui, o erro amostral padronizado, agora, por estar sendo padronizado pelo desvio padrão amostral, vai seguir uma distribuição T com n-1 graus de liberdade. E o resto é tudo igual quanto nós vimos lá para normal padrão. Ou seja, esse limite inferior ou superior do intervalo aqui, eu encontro um correspondente em T, faço o mesmo vale para o limite inferior do intervalo aqui, também vai ter um correspondente em T, e com isso, entre esses dois valores correspondentes de T, eu vou ter o mesmo intervalo de confiança. Só que a única diferença é que, em vez de ser para a média amostral, vai ser para média para o erro amostral padronizado, ou para a média amostral padronizada. A probabilidade desses valores continua sendo a mesma, 1 menos alfa, o que faz com que, então, a cauda da direita também apresente a probabilidade alfa sobre 2, que é metade do nível de significância. A única diferença é que agora é a probabilidade da variável t, com n menos 1 grau de liberdade, ser maior ou igual do que um valor particular, t alfa sobre 2. E do lado esquerdo, a mesma coisa, ou algo equivalente, né? A probabilidade alfa sobre 2, só que agora envolvendo todos os valores da variável t que sejam menores ou iguais do que esse valor particular aqui, menos t alfa sobre 2, que é o valor correspondente ao limite inferior aqui do intervalo construído na distribuição da média amostral. Esse intervalo de a hipótese nula vai estar associada então ao intervalo de confiança, enquanto que, né, a hipótese alternativa vai estar relacionada com a região crítica, ou seja, a região fora do intervalo de confiança. E aqui no caso, a margem de erro vai ser estabelecida como T alfa sobre 2 vezes o SX barra, o desvio padrão amostral da média amostral. Então, nós vamos ter ali a região crítica para média amostral, que vai ter um equivalente em região crítica aqui para a variável t. E o mesmo vai acontecer do lado esquerdo. Nós vamos ter essa parte fora do intervalo de confiança à esquerda, a região crítica, tanto para a média amostral x barra, quanto para a variável t, que nada mais é do que uma padronização dela. E aí a questão toda é, né, aonde, em qual dessas regiões está a minha estimativa, que vai estar ligado ao posicionamento da média amostral em relação a esses intervalos ou essas regiões possíveis. Então, se porventura eu coleto uma média amostral, né, que cai aqui no intervalo de confiança para a média populacional μ0 da hipótese nula, quer dizer então que a sua padronização em T vai cair aqui no intervalo de confiança correspondente para a variável T. Então, né, o que eu vou fazer? Eu suponho que a média populacional seja igual a esse valor μ0, né? Só que como eu estou avaliando com uma amostra, então eu não faço suposições pontuais, faço uma suposição por intervalo. E aí a minha estimativa, que vem de uma amostra que supostamente é representativa da população, caiu dentro, né? Então eu acho que a média é μ0. A minha estimativa concorda com essa possibilidade, bom, então eu não vou rejeitar a hipótese nula. Porém, né, se eu obtive uma média amostral aqui, ó, à direita, né, fora desse intervalo de confiança, associada à hipótese nula, então eu vou ter um valor padronizado também fora, né, ou seja, pertencente à região crítica, e o mesmo se eu obtiver uma média amostral aqui abaixo da populacional e já com uma certa diferença de valor que me faz que faz com que
seja um valor fora desse intervalo de confiança e dentro dessa região crítica da esquerda. Então, no caso, né, de obter ali uma estimativa na região crítica, eu rejeito a hipótese nula, tanto para a direita quanto para a esquerda, enquanto que quando eu obtenho uma estimativa dentro aqui do intervalo de confiança, associado à hipótese nula, aí eu não rejeito essa hipótese, tá? Que é a mesma situação que nós vimos lá para a distribuição anterior. A única diferença é que agora a gente vai trabalhar com uma distribuição T, não mais com uma distribuição normal padrão. Então, estruturalmente, o tipo de problema é o mesmo, só vai mudar a distribuição que a gente vai usar, vai ser uma T de student, o que vai. Agora, o resto, que é a distribuição que a gente vai usar para poder definir, né, a região crítica do problema que a gente vem analisando, agora o resto é igualzinho ao que nós vimos antes. Bom, então, para ilustrar a aplicação do teste, vamos ver um exemplo, que é este aqui, né? Então, nós temos uma companhia de cigarros que anuncia que o índice médio de nicotina dos cigarros que fabrica não ultrapassa o limite de 23 miligramas por cigarro, tá? E aí um laboratório realizou análise de 6 cigarros, né? Então coletou aleatoriamente ali 6 cigarros e fez uma medida do índice de nicotina em cada um dos 6 cigarros e obteve esses valores que são apresentados aqui, que constituem a amostra. Então, tem um cigarro com 27 miligramas, tem outro com 24, outro com 21, outro de 25, outro 26 e outro 22. Aí a questão é, com base nessa amostra, que supostamente é uma amostra representativa da população dos cigarros, a gente aceita a afirmação do fabricante ou não? Bom, então precisamos avaliar, né, se sim ou se não. Bom, primeira coisa, né, que a gente precisaria fazer é estabelecer ali alguns aspectos do que está sendo testado, né. Então, a primeira coisa é ver que valores a amostra vai ele nos informa, né. Então, se a gente pegar todos esses valores aqui e somar e dividir por 6, né, que é calcular a média amostral, a gente vai chegar num valor de 24,17 gramas. Se a gente depois pegar cada valor desse, subtrair o valor da média amostral, elevar essa diferença ao quadrado, se a gente fizer isso para cada um dos 6 valores, e aí somar o resultado desses quadrados e dividir o valor dessa soma por 5, nós vamos obter uma variância de 5,37 miligramas, cujo desvio padrão é de 2,32 miligramas. Tá? Que são os cálculos que a gente habitualmente faz com estatística descritiva, né? Então, feitos esses cálculos, a gente consegue avaliar o problema que nós temos. Então, nós temos ali uma informação, que é o que? Olha, o fabricante fala que o índice médio não ultrapassa 23 miligramas. Então, a informação que nós temos é essa, né? O fabricante está falando, olha, a média populacional não ultrapassa, não é maior. Se não é maior, é menor ou igual que 23 miligramas. Só que para fazer um teste de hipótese, a gente sempre vai ter duas informações que se opõem. E se opõem de uma forma que elas sejam disjuntas, ou seja, né, a intersecção é vazia, e elas sejam coletivamente exaustivas, ou seja, a união
determina o espaço amostral. Então, veja, se nós temos uma informação que a média populacional não ultrapassa 23, a informação que complementa esta é a média ultrapassa 23 miligramas, ou seja, a média é maior do que, 23 miligramas. Aí a questão é, qual delas eu vou associar a hipótese nula, qual delas eu vou associar a hipótese alternativa? A hipótese nula eu sempre associo a afirmação que contém igualdade, e a outra vai para a hipótese alternativa. Então, aqui no nosso caso, em função das duas informações que nós temos, né, de acordo com a descrição aqui que nos foi fornecida do problema, então as nossas hipóteses testadas vão ser essas, né? Ou seja, a minha hipótese nula é que a média é menor ou igual do que 23, ou seja, a média não ultrapassa os 23 miligramas, contra a possibilidade de que a média ultrapassa 23 miligramas. Agora, repara numa coisa, eu só estou fazendo esse teste porque a média amostral, ela discorda do que o fabricante falou, né? Porque veja, se o fabricante fala, olha, os carros que eu fabrico não tem mais do que 23 miligramas de nicotina, em média. Aí a gente vai lá, coleta uma amostra que para nós é representativa da população e sai um valor abaixo de 23, que concorda com aquilo que o fabricante está falando. Bom, então, assim, a amostra não nos faz ter dúvida da afirmação do fabricante. Ué, se não faz ter dúvida da afirmação do fabricante, não há o que deva ser testado. Não há dúvida. Você só testa quando há dúvida. Aqui nós estamos testando por quê? Porque ele está falando que é menor ou igual, só que a média amostral deu maior do que 23. Aí nós temos uma dúvida, né? Porque nós temos um conflito entre o que o fabricante está falando e o que a evidência amostral está nos informando. Então a gente precisa saber quem parece estar certo. É o fabricante ou a amostra que indica que a população mudou de característica, né? Bom, para isso agora precisamos estimar, né? Então o estimador agora é o T. Como nós temos 6 observações, o estimador vai seguir uma distribuição T com n menos 1 grau de liberdade, então 5 graus de liberdade, sobre H0, ou seja, nós vamos admitir sempre que a hipótese nula é a correta, e vamos ver se ela concorda com, ou vamos ver se a estimativa concorda com ela ou discorda. E aí falta calcular o que é a estimativa, o T observado, né? Então, no caso aqui, nós temos média amostral de 24,17, populacional associada à hipótese nula 23, desvio padrão amostral da média amostral é igual a o 2,32 dividido por raiz de 6. Então, se a gente colocasse todos esses valores na fórmula e executasse o cálculo, a gente vai obter como resultado 1,24 como o valor da estimativa. Bom, aí agora falta fazer o quê? Ver se essa estimativa está na região crítica ou não. Bom, então para isso, a gente tem que lembrar que nosso nível de significância é de 10% e o nosso teste é unilateral à direita. Então, nesse caso, a nossa região crítica, ela vai envolver um valor da cauda ali à direita e todos os maiores que ele. Bom, mas que valor é esse? Ah, aí a gente vai ter que ir procurar numa tabela de distribuição T. Então, aqui no caso, nós temos uma distribuição T, e essa distribuição T ela vai informar aqui, ó, na primeira linha, uma probabilidade P, que é a soma
das probabilidades da cauda da esquerda, que é P sobre 2, com a probabilidade da cauda da direita, que é P sobre 2 também. Né? Então, essas probabilidades aqui na primeira linha, soma das duas caudas. E na primeira coluna à esquerda, nós vamos ter o quê? Os graus de liberdade. Nosso problema, ele requer 10% à direita. Bom, como a probabilidade informada é bilateral, se eu tiver que ter 10% à direita, automaticamente eu tenho 10% à esquerda. Bom, então a coluna de probabilidade que eu tenho que olhar é de 20%, porque é 20% bilateral é que garante 10% unilateral para a direita. Então, eu vou ter aqui 20%. Vou cruzar essa coluna com a linha dos meus graus dos graus de liberdade da minha amostra, que são 5. Então, eu venho aqui na linha de 5, cruzo com a coluna dos 20%, eu vou obter que o valor T, que faz com que aqui ó, na cauda à direita tenha 10% de probabilidade, é 1,476. Bom, então, voltando aqui para o problema, e arredondando 1,476 para 1,48, eu determino a minha região crítica do problema. Bom, mas e aí? Eu rejeito ou não a hipótese nula? Bom, só vou lembrar aqui da minha estimativa, 1,24. Então a questão é, 1,24 é um valor que pertence à região crítica? Sim ou não? Né? 1,24 é um valor menor que o em 48, portanto não pertence à região crítica. Então, do ponto de vista da decisão, nossa decisão vai ser o quê? De não rejeitar a hipótese nula. Por quê? Porque a nossa estimativa, aqui na verdade tinha que ser T, acabou ficando marcado errado, deixa eu só corrigir. Aqui, ó, a minha estimativa não pertence à região crítica, portanto, não rejeita a hipótese nula. Mas a decisão também poderia ter sido tomada pelo p-valor. Né? E aí, para isso, eu preciso sempre lembrar qual é o tipo de teste que eu tenho. Então, estou aqui com o teste unilateral à direita. Então, meu p-valor vai ser quanto? Ele vai ser a probabilidade de que a minha variável t, com seus graus de liberdade, seja maior ou igual do que o valor absoluto da estimativa, né, por se tratar de um teste unilateral à direita. Como meus graus de liberdade são 5, e a minha estimativa é 1,24 positiva, né, então meu p-valor é a probabilidade da variável t com 5 graus de liberdade ser maior ou igual do que 1,24. Bom, mas como é que eu vou determinar o p-valor aqui no caso? Tem que ir lá numa tabela de distribuição t. E agora, veja, eu tenho o grau de liberdade 5, e o que eu preciso fazer é encontrar aqui na linha dos graus de liberdade do meu problema, que são 5, eu tenho que achar onde é que estaria o valor 1,24. Né? Eu vou vir andando, eu vou vindo aqui para a direita, o valor vai aumentando, aqui 0,92, 1,15, 1,476. Então quer dizer que o 1,24 está entre esses dois aqui, ó, em algum ponto entre esses dois. Né? Entre 1,16 e 1,48. 1,24 está aqui, ó, entre esses dois valores. Então eu venho aqui para cima, até chegar ali na linha de cabeçalho. Então, se o 1,24 está entre esses dois valores, a probabilidade P bilateral está entre 20% e 30%. Ela é maior do que 20% e ela é menor do que 30%. Né? Só que isso aqui é uma probabilidade bilateral e o meu problema é unilateral. Bom, então, se a probabilidade bilateral está entre 20% e 30%, a unilateral vai estar entre as metades dessas probabilidades, ou seja, vai estar entre 10% e 15%. Portanto, será um valor maior do que 10% e menor do que 15%.
Mas ali para o nosso problema, eu só tenho que comparar com o nível de significância, eu não preciso saber um valor exato, eu só preciso saber se é maior ou se é menor do que o nível de significância. E o que nós vimos lá da tabela é que o p-valor ele é maior do que 10% e menor do que 15%. Fato relevante é que ele é maior do que 10%. Por quê? Ao ser maior que 10%, ele é maior do que o nível de significância. Então, o p-valor sendo maior do que o nível de significância, me leva à decisão de não rejeição da hipótese nula. Caso o p-valor fosse menor do que o nível de significância, aí eu rejeitaria a hipótese nula. Vamos ver agora um outro problema. Agora, a situação é a seguinte. A Associação dos Proprietários de Indústrias Metalúrgicas está muito preocupada com o tempo perdido com acidentes de trabalho, cuja média nos últimos tempos tem sido da ordem de 60 horas por homem por ano. Tentou-se um programa de prevenção de acidentes, para o qual foi tomada, após o qual foi tomada uma amostra de 9 indústrias com média de 50 horas, de 9 indústrias, que apresentou uma média de 50 horas homem-ano e dizia o padrão de 20 horas homem-ano. Seria o tempo médio ali perdido por acidente, né, e o desvio padrão. Aí a pergunta que nos fizeram é: você diria, ao nível de significância de 5%, que há evidência de melhoria? Bom, não temos dúvida, né, que essa média pontualmente de 50, pontual de 50 é menor do que essa de 60. Não há dúvida. O problema é se do ponto de vista estatístico ela é menor, né? Essa 60 horas aqui vai ser tomada como uma média populacional. Por que motivo? Por qual motivo? Porque a descrição diz o seguinte, né, que nos últimos tempos tem sido assim, né? Não pode ser que há muito tempo atrás fosse diferente, né? Mas isso a gente não sabe, não nos informaram, a gente tem a mínima condição de saber uma informação dessa. O que nos informaram é que nos últimos tempos foi 60. E aí implementaram um programa de prevenção de acidentes, né? E claro que se esse programa funcionou, ele baixou esse tempo perdido por acidente. Se ele não funcionou, né, ele não reduziu o tempo perdido por acidente. Então, nós temos que pensar o seguinte, né? Quais são as informações existentes, né? Quais são as informações que podem estar sendo confrontadas? No fundo, o programa de prevenção de acidentes funcionou ou não, né? Então, veja que se ele não funcionou, o tempo médio perdido ali por acidente continua o que era antes, né? Se fosse para ficar o que era antes, não precisava dele, né? Ele não serviu para nada. Ou piorou, né? Ou ficou maior do que 60. Então, o programa não ter funcionado o tempo perdido ficou igual ou aumentou. E claro que, pensando agora na informação que complementa em relação ao espaço amostral, então nós teríamos a informação do quê? De que o programa de prevenção de acidentes funcionou, ou seja, o tempo médio perdido por acidentes ficou menor do que 60. Então essas são as duas informações que nós temos, né, que são as informações que se opõem. O programa não funcionou, contra o programa de prevenção de acidentes funcionou. Bom, feito isso, nós podemos agora executar a resolução. Primeira etapa vai ser sempre o quê? Né? Então aqui eu anotei os dados do problema. Nossa amostra tem 9 observações, média amostral de 50, desvio padrão de 20. O primeiro aspecto que a gente define são as hipóteses testadas, né? Então ali no caso, na hipótese nula sempre a afirmação que contém a igualdade com um valor específico. Então, média maior ou igual a 60, ou seja, o programa de prevenção de acidentes não funcionou. Contra média menor que 60, o programa de prevenção de acidentes
funcionou. Estabelecida a hipótese, a gente vai estimar. Vamos ao nosso estimador padronizado aqui para o caso, né, que vai ser o estimador T, que vai ter uma distribuição de probabilidades T de student com 8 graus de liberdade. Tamanho da amostra, 9 menos 1. E sempre supondo a hipótese nula verdadeira, sob H0. Aí a gente vai determinar a estimativa. A estimativa, como é que vai ser feita? Bom, vou colocar aqui os valores da minha amostra, em termos de média amostral medida diretamente, 50, menos o valor da média populacional associado à hipótese nula, 60. Então, 50 menos 60, tenho menos 10, dividido pelo desvio padrão amostral, 20, dividido pela raiz do tamanho da amostra. Né? Raiz de 9 é 3. Eu vou ter menos 10, 20 e 3 aqui dividindo. Né? Então, se eu fizer 3 vezes menos 10, menos 30 dividido por 20, menos 1,5, que é o valor da nossa estimativa. Aí agora a questão, né, depois de ter a estimativa, é ver avaliar se ela está na região crítica ou fora dela. Então, a gente tem um nível de significância de 5% e nosso teste é unilateral à esquerda, por causa da nossa hipótese alternativa, né, μ menor do que 60. Então, num teste unilateral à esquerda, a região crítica vai ser o quê? Todos os valores da variável t menores ou iguais do que um valor chamado de menos t alfa. Bom, mas como é que eu determino esse valor menos t alfa? Bom, então tem que ir lá na tabela de distribuição t. Nessa tabela, né, meu nível de significância é de 5% e é unilateral à esquerda. Então eu acho que preciso achar um valor de t para 8 graus de liberdade que faça com que a cauda à esquerda fique com 5% de probabilidade. Bom, para ter 5% na cauda à esquerda, eu vou ter 5% na direita. Então eu vou ter que olhar a coluna aqui dos 10%. Lembrando, né, que esses valores são sempre para distribuição bilateral. Então, para ter 5% à esquerda, eu preciso ter 10 dos dois lados. Então, minha coluna é dos 10%. Eu vou cruzar essa coluna com a linha dos graus de liberdade, que são 8. Então, eu vou vir aqui, ó, linha 8, até cruzar ali com a coluna dos 10%, eu vou obter o valor de 1,86 para minha variável t. Só que esse 1,86 ele é ele é o valor da cauda para a direita, o positivo. Como a distribuição é simétrica e eu quero o valor da cauda à esquerda, basta eu pegar o oposto dele, o menos 1,86. Então, minha região crítica é essa aqui, ó. Todos os valores menores do que menos 1,86. Bom, aí a questão toda é, a estimativa pertence à região crítica ou não? Né? Nossa estimativa era de menos 1,5. Menos 1,5 é um valor que não pertence a essa região crítica. Então, nossa estimativa não pertencendo à região crítica, não rejeita a hipótese nula. Como que ficaria a resolução por p-valor? Ficaria assim. Meu teste é unilateral à esquerda, e por causa dessa característica do teste, o meu p-valor vai ser definido como? Com a probabilidade da variável t com seus graus de liberdade ser menor ou igual do que menos o valor absoluto da estimativa. Então, é a probabilidade da variável t com 8 graus de liberdade ser menor ou igual do que menos 1,5. Bom, mas quanto que é essa probabilidade, ou que magnitude a gente pode associar a ela? Tem que ir lá na distribuição t. Então aqui eu vou olhar na linha dos 8 graus de liberdade, e o que eu tenho que fazer é achar o valor, onde está o valor 1,5.
Eu vou vindo aqui à direita, aqui eu tenho aproximadamente 1,4, aí aqui 1,86. Então 1,5, 1,5 está entre esses dois. 1,5, aí eu vou olhar aqui em cima, né? Então quer dizer que se 1,5 está entre esses dois, a probabilidade bilateral associada está entre 10% e 20%, né? Lembrando que eu sei que o valor da estimativa é menos 1,5, só que como a tabela só está construída para o lado positivo e a distribuição é simétrica, então basta olhar para o oposto de menos 1,5, né? Então eu olho para o 1,5 positivo. Então, ele está entre esses dois números. Então, quer dizer que a probabilidade p-valor está entre 10% e 20%, bilateral. Então, quer dizer que unilateral está entre 5% e 10%. Então, meu p-valor é uma probabilidade maior, é entre 5% e 10%. Ponto importante aqui é que, no caso, o meu p-valor é maior do que 5%, que é o nível de significância do meu teste. E por ser maior do que o nível de significância do teste, a minha decisão vai ser em que sentido? O p-valor é maior do que o nível de significância, então eu não rejeito a hipótese nula do teste. Caso o p-valor fosse menor ou igual do que o nível de significância, aí eu rejeitaria a hipótese nula do teste. Que no caso, ele deu maior, então eu não rejeito. E aí, de novo, repara que a decisão tomada pelo critério do p-valor é a mesma decisão tomada pelo critério da região crítica, né? Como eu disse a você, se por um critério a decisão for uma e por outro critério a decisão for outra, algum dos critérios está executado de maneira errada. Os dois critérios precisam concordar em termos da decisão que vai ser tomada.